O cliente. Quem é o seu cliente? Vamos falar sobre isso. A gente está no podcast da Casa 500. Eu sou Mila Peixoto e hoje eu vou conversar com Marcos Malamuti, que vai dar um nó na cabeça de vocês, eu tenho certeza. Sempre. Se ele não der um nó na cabeça de vocês, aí eu vou dar uma puxada de orelha, porque normalmente vou ser demitido. Bom do nó. Vamos lá. Cadê o cliente? Mas assim, é o cliente de arquitetura, o cliente de paisagismo, o cliente de decoração, quem é? Eu acho que é cliente. É genérico, né? É genérico. Eu acho que esse que é o lance, é específico. Tá vendo? A pessoa começa sempre no caminho contrário. Já começou, né? É o cliente, mas a grande questão é que ele é específico. Né? Então, eu acho que o problema, né, que as pessoas têm com o cliente, é comum ter problema, né? De, porque o cliente não me entende, porque ele não quer, porque não sei o quê. A culpa é sempre do cliente. Né? Eu não sou muito desse discurso. Eu também não acredito nisso. Né? Tá? Porque é isso, mas eu digo o discurso das pessoas. Eu digo o discurso das pessoas, assim, o cliente soa, né, muitas vezes verbalizado dentro desse universo, como o que atrapalha, que dá problema, que não deixa eu fazer o que eu quero. Né? A gente, nas entrelinhas, ouve coisas assim, né? Às vezes não com tanta clareza, mas no final é sobre isso. O cliente não me entende e ele não deixa eu fazer o que eu quero. Perfeito. Né? E aí eu acho que, de verdade, você é que não entende o cliente e não faz o que ele quer. Né? Simples assim. Gente, resolveu o problema, acabou a vida. Mas isso, porque ele é específico. Mas é isso mesmo. E ele tem o direito de querer. Claro. E você só está trabalhando para ele porque ele quer alguma coisa. Porque se ele não quisesse nada, ele não batia no seu escritório para te contratar. Ele estava na casa dele, curtindo as férias dele. Pois é, ele tem que saber o que ele quer e você tem que saber como fazer o que ele quer. Isso. E na verdade, eu acho que tem mais que isso, assim. Você precisa entender também que se você soubesse tanto quanto ele, não mais do que ele não chamaria você. Então você sabe mais do que ele sobre alguma coisa. Certo, sobre alguma coisa. E tem coisas que ele sabe mais que você, que é a vida dele. Né? Então, perfeito. A vida dele ele sabe mais que você. O que ele gosta, ele sabe mais que você. O que ele precisa, ele sabe mais que você. O que ele quer, ele sabe mais que você. Como fazer, talvez você saiba mais. Então, é diferente. Pressupõe que saiba mais. Então, se você você não sabe, vai estudar. Você deveria saber. Né? Então, assim, a demanda é dele. Sim. Agora, essa demanda, ela tem um problema de origem, muitas vezes, né? Porque na medida em que ele sabe menos do que você, a gente está partindo desse pressuposto, por isso ele é cliente e você é profissional, ele está limitado ao repertório dele, ao conhecimento dele e à experiência dele para demandar. Então, ele só pode demandar o que ele conhece. Você sabe mais do que ele. E esse é o ponto. Então, você precisa interpretar o que ele quer, entendendo que o vocabulário dele, porque a experiência dele sobre esse assunto é limitado ao que ele conhece. Claro, então, não é que você não vai atender ele, você precisa atender exatamente o que ele quer. Mas você também precisa entender que o que ele está dizendo não é necessariamente o que ele quer. É como ele consegue te explicar o que ele quer. Perfeito. É diferente. Bem diferente. E eu falo sempre que todo arquiteto precisa ser psicólogo também. Ele tem que... assim, não dá para entrar na faculdade de arquitetura para ser, ou de psicologia em paralelo à arquitetura. Mas é uma disciplina que eu bato sempre que deveria ter na faculdade de arquitetura. Psicologia. Sim. Da interpretação disso que você está falando. Toda essa, porque de todo jeito também, especialmente com a arquitetura. Né? Paisagismo isso é um pouco menos. Mas a arquitetura é um casamento. Né? Paisagismo é menos porque o projeto é mais rápido normalmente e a obra é curta. Sim, a arquitetura, o projeto é lento e a obra é longa. Então você vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos num relacionamento estável. Ou instável quando o negócio dá errado. Né? Mas é um longo relacionamento. Sim. Então, é preciso estabelecer pontos de contato, de compreensão e de interesse. Né? Então, e de respeito, sabe, Malamuti? Que às vezes eu acho que o profissional se acha superior e não respeita. Dizendo, ele não sabe nada, eu que tenho que dizer como é que faz. E não é bem assim. Não, ele sabe tudo da vida dele. Você ele é que não sabe tudo da vida dele, exatamente. Você falou muito claro agora no início, onde a gente tem que entender, assim, o alcance de cada um
e o papel de cada um nessa relação. Porque não tem como fazer projeto, a gente já falou isso em outro vídeo, a gente, quem olha aqui nossos podcasts, mas tem muita coisa bacana já com o Malamute aqui, que abre muito a cabeça sobre paisagismo e sobre arquitetura de uma forma geral. Mas uma coisa que a gente falou muito aqui, que a gente já falou, foi que o arquiteto, ou o arquiteto, ele não para e ouve o que o cliente quer. E que, ou seja, é muito difícil ele conseguir fazer um projeto sozinho num papel em branco. Não existe. Não existe, porque ele precisa dessas O projeto só existe por causa do cliente. É isso, por causa do cliente. O projeto existe por causa do cliente. O cliente não é o problema. O cliente é a razão de ser. Boa. Essa frase tá boa, hein? Né? Já dá um like aqui. O cliente é a razão de ser. Porque se vocês entenderem isso, tudo muda. A perspectiva muda. E porque aí não é uma relação de conflito, de ele está me impedindo de realizar. É o contrário. Eu estou a serviço dele. Sim. Eu estou a serviço do sonho dele. Eu estou a serviço do desejo dele. E ele é quem possibilita que eu consiga mas o sonho e o desejo são dele, não são meus. É engraçado. É o contrário. É verdade. Uma pergunta que muitos clientes perguntam: se fosse a sua casa, você faria como? A resposta é: não é a minha casa. Não é minha casa, né? Normalmente, assim, eu tenho algumas histórias engraçadas que meu pai, né, que é arquiteto, acaba que ele não perde uma piada, certo? A verdade é essa. E aí ele fala assim: olha, primeiro eu nem compraria esse terreno. Eu nem gosto desse lugar, eu nem gosto desse bairro, então com certeza eu não quero saber que se fosse minha casa, porque eu não faria isso. Às vezes o cliente fica assim: como assim? Fiz besteira. Né? Fiz besteira. Então, eu lembro, olha, assim, contando parênteses aqui, contando um caso. Meu primeiro carro, assim, era naquela época de ágil, que não tinha carro, você tinha que pagar ágil para comprar. Sim. Uma confusão danada e tal. Mas a gente acabou que surgiu a oportunidade do carro, né? Era jovem, não foi depois lá pros 20, sei lá, que idade eu tava. Mas aí tinha duas opções de cor. Era um Uno naquela época. Sim. Uno, não sei quem, talvez quem é novinho aqui não vai nem saber o que é um Uno, mas era um Uno, aquele quadradinho de caixotinho, né? Uno Mille. E aí eu tinha a opção de, eu acho que era vermelho, outra cor lá qualquer que eu não lembro, e azul claro. E eu falei assim, aí eu falei: meu pai, o que você acha que eu escolho? Ele fez: escolha você. Eu falei: tá, o carro é seu, né? Tô te dando a opção de escolher. Eu falei: tá. Aí, fofinho, gostei, escolhi o azul claro. Né? Aí um tempo depois, um amigo dele comprou um carro esporte, um carro qualquer, não lembro qual foi, um Puma, sei lá o que era na época. E foi mostrar pra ele, aí ele fez assim: cara, como é que você compra um carro dessa cor? Era exatamente da cor do meu carro. Aí eu: como assim, meu pai? Ele falou: se fosse meu carro, eu nunca teria escolhido aquilo, mas não era meu, era seu, não tinha que opinar. Eu falei: porra, sabe aquela sensação assim? Mas é verdade, é sobre isso. Ele nunca me deu essa opinião realmente por anos. Porque não era o carro dele. Não diz respeito a ele. Não diz respeito a ele, entendeu? Ele falou pro amigo, sacaneando e brincando, claro, né? Dizendo: cara, como é que você compra um carro dessa cor? Não sei o que, era azul claro. Realmente, o carro esporte azul claro era meio esquisito mesmo. Mas tudo bem. Mas é isso, a chave é isso. Não é sobre o seu desejo, não é sobre o seu gosto, não é sobre a sua escolha, não é sobre a sua preferência, não é sobre a sua necessidade. É sobre o cliente. O projeto existe por ele, para ele. E a sua missão é fazer a vida dele melhor, né? E eu acho que a grande sacada, assim, para você ter uma boa relação com o cliente, é ter um interesse genuíno. Sabe? Uma empatia. De fato estar preocupado com ele, de fato estar interessado, de fato estar ouvindo, sabe? Estar interessado. Peraí, quem é essa pessoa misteriosa que me apareceu? Né? Porque quando você entende quem ele é, você atende. Não, e eu já tive alguns clientes que falam assim: cara, você fez o que eu não pensava, mas está perfeito. É o que eu queria. Era o que eu queria. É o que eu nem sabia que queria. Nem sabia que queria. Ele não consegue expressar. Porque não é a missão dele. Não é a missão dele. Então, eu acho que, de verdade, eu acho que a gente tinha que ter. Vou pensar nesse curso para Casa 500. Eu só tenho que achar a pessoa certa para vir fazer. Porque é alguém que vai mostrar a gente técnicas que acabam sendo muito intuitivas nossas, entende, Malamute? Mas um profissional... Precisa treinar empatia.
Pronto. Mas um profissional que está aqui assistindo a gente, por exemplo, que acabou de entrar no mercado, tem muita coisa para dar conta, né? Porque não é brincadeira ser arquiteto. É muita coisa que a gente tem que dominar e dar conta, né? E uma dessas coisas é ter essa empatia, ter essa percepção. Mas eu acho que é uma coisa de curiosidade mesmo, assim. Também, tipo, né? Se você entender, sabe, se você estiver interessado no universo do outro, porque as pessoas são incríveis, têm ideias incríveis, têm vidas incríveis, e que não são a sua, e ótimo. E assim, né? e muitas vezes quando você ouve o cliente, ele traz uma coisa que te leva para uma outra dimensão, onde que você fala assim, cara, criei uma coisa genial. Depois você pensa, por quê? Porque você foi estimulado por aquela desejo história. dele, por aquela história, por aquela necessidade dele. Isso é muito bacana, né? É isso, e aí eu acho que para isso funcionar, de novo, você precisa treinar uma sensibilidade, uma capacidade de leitura, né? Então, assim, não é só o interesse, mas é saber encontrar a informação que te é útil. E aí você precisa entender para além daquilo que o cara está sendo capaz de verbalizar. Né? Às vezes ele tem até vergonha de contar, porque é uma coisa que ele acha que vai ter um julgamento, uma coisa nesse sentido, né? Então a gente também tem que ter essa condição de, primeiro, uma ética de estar, né? De dar abertura, para ele ficar à vontade. Exatamente, né? E perceber o que não é dito. O que não é dito, porque muito não é dito. Porque assim, e aí é uma coisa que eu digo sempre, e que me perguntam, tem um monte eu já vi muita gente aprendendo em curso de design, não sei o quê, técnicas de entrevista com cliente, que é o antipsicológico, né? E que é uma coisa de perguntas muito objetivas, né? Eu preciso fazer um briefing, o meu briefing tem 10 páginas, eu tenho que perguntar tudo da vida dele, quero saber tudo. Vira um inquérito policial. Vira um inquérito. Né? E no inquérito policial, a pessoa responde aquilo que acha que o investigador quer ouvir. Perfeito. Ela não responde mais a verdade, somente a verdade. Não. Ela responde aquilo que... Com o julgamento. Com o julgamento. Claro. Então você pergunta, vermelho ou azul? Tipo, se eu estou vestindo de azul, ele vai dizer azul. Azul. Porque azul parece mais certo, vermelho talvez seja brega. Né? Então, azul. E aí, o que acontece? Você fez uma pergunta objetiva, a pessoa não respondeu aquilo que ela de fato acredita, ela respondeu aquilo que ela achou que você ia achar ela melhor, mais inteligente, de mais bom gosto, não sei o quê. E não bastasse, agora você está obrigado a usar azul, que nem você quer, nem o cliente. Ninguém quer. Mas você obrigou ele a responder uma coisa, eu dei um exemplo meio bizarro, mas assim... Claro, mas ficou bem a hora que você começa a fazer essas perguntas, você vai obrigando a dar a resposta, e a resposta que ele vai te dar é a resposta socialmente correta. Não é a resposta verdadeira. E às vezes não é nem só o socialmente correta, mas é o que às vezes ele quer acreditar, né? Também. Por exemplo, eu tive uma vez um cliente, Verdade. né, que ele chegou para mim e fez assim, ele tinha muito dinheiro, muito. Era um apartamento aqui em Salvador, mas ele não era daqui. Então era um apartamento que ele comprou para negócio, depois entrou crise, não sei o que, ele achou que tudo bem, vamos fazer aqui, porque aí eu venho muito a Salvador, eu já uso apartamentos, beleza. Um baita apartamento de luxo, certo? E ele falou, olha, porque eu pretendo vender alguma hora, então eu quero gastar o mínimo possível, eu quero tudo neutro, tudo, assim, coisas boas, claro, mas o mínimo possível. Na metade do projeto, eu percebi que não era exatamente isso. Isso era o que ele achava que era, só que ele tinha muitos amigos em Salvador. Então, assim, ele ia receber muita gente na casa dele. Ele não podia estar recebendo muita gente no mundo dele, tá? Era um mundo de relógio de marca, é isso. cara que tinha ele tem uma narrativa social para fazer. Então ele tem outra, aquela coisa dos valores e do que é importante. É o mundo dele. Do mundo dele, pronto, melhor dizendo, o mundo dele. Só que na lógica, no raciocínio lógico dele, no racional, ele realmente não queria investir muita coisa ali, nem fazer uma coisa muito, muito elaborada. Ele queria simples. Por quê? Porque na hora que ele pensasse pensando em custo-benefício. Né? Não, e não só nem eu acho que não era nem questão de facilidade valor, mas de ele venda, pensou, né? Eu vou vender, quanto mais neutro, um piso neutro, não sei o que neutro, vai ser mais fácil de eu vender. Isso é uma outra discussão. Né? Enfim, seja lá como for. Mas a minha sorte foi que eu percebi isso. Assim, não tinha começado a obra nem nada ainda. No meio do projeto, eu consegui perceber isso nas entrelinhas. Né? E é isso, a gente percebe muito, ele, né? E tal, eu percebi
que não ia, por mais que ele não soubesse, ele ia descobrir depois que não funcionou. Ou não ele ia não funcionar, sabia. é isso, não ia funcionar. Ele não sabia. E às vezes ele nem chegasse a dizer, Mila, você fez um projeto ruim. Ele só não ia usar o apartamento. Exatamente. Ele não vai apontar o dedo e dizer, você não porque fez bem. Porque é o tipo da pessoa ele que chega e fala usar. assim, eu fui na casa de não sei quem, maravilhosa, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Então, ele observava a casa das pessoas que ele ia. Ele tem sensibilidade, né? Então, ele... Exatamente o que você falou. Ele não ia chamar as pessoas para a casa dele, ia ficar se ele ficar envergonhado, a casa não ia funcionar. Que não ia funcionar, exatamente. Então, e é isso. E é aí que a parte que eu acho que é legal, e por isso que eu digo que é uma questão de interesse genuíno. Né? Então, não acho que adianta você fazer um briefing duro. Você precisa conversar. Pois é. Né? Porque é quando você conversa que o cara diz, porque eu fui na casa de fulano e ele tinha um quadro da Tarsila que eu acho lindo. O amigo dele tem coleção de arte valendo, ele frequenta um ambiente desse tipo, ele possivelmente também tem, sabe, você não vai... Perfeito. Né, uma molduraria e botar um quadro de shopping. Não vai, né? Por mais que ele diga que não quer, que é uma coisa simples e tal, não é o mundo dele. Né? Então, e é isso que eu digo, às vezes o cliente ele expressa isso, porque ele expressou para mim. Sim, mas não é o que ele quer. Ele não sabe que não ia funcionar. Nem ele não sabe que não ia funcionar. Então, eu acho que a gente presta muito... Aí é uma posição pessoal, né? E, obviamente, há muita controvérsia com isso, porque há quem defenda, inclusive, um briefing detalhado. Mas eu entendo que a entrevista, a parte mais importante acontece fora do momento em que a pessoa sabe que está sendo entrevistada. Sabe? É na hora que você chega na casa dele, se você vai visitar. Então, assim, você chegou na casa da pessoa, onde é a casa, como chega, o que já existe lá, é a casa que ele já mora ou não mora, ele alugou ou está ali a vida inteira, quem abre a porta para você, como a pessoa te recebe, para onde te conduz, quem é essa outra pessoa que te recebeu e como é que ela está te tratando, quando o seu cliente chega, como ele se comporta. É tudo o que está acontecendo ali, é muito menos o que... Sabe, ali, a hora que ele chegar, você já sabe um monte da vida dele. Verdade. Agora, falando sobre briefing, eu entendo e concordo com você 100%. Vira um inquérito policial, não pode. Certo? Concordo. Agora, eu tenho, inclusive, chama briefing, coleção Briefing FAP, que é uma coleção de vários briefings que são perguntas sobre temas de arquitetura. Sim. Então, o que é bacana? Tem aqui, gente, vou até deixar o link aqui para vocês, tá? Se vocês depois quiserem olhar, é tipo um e-book, é bem legal. Bacana. Porque ele é o seguinte, são numeradas perguntas, mas no sentido de, eu explico isso lá, no sentido da pessoa, por exemplo, ficar atenta ao que ela precisa coletar de informação. Não é para ela pegar essas perguntas e ir lá. Mas, por exemplo, eu vou fazer um pet shop, certo? A pessoa nunca fez um pet shop, o arquiteto, o designer e tal, nunca fez um pet shop e precisa saber o que ela pergunta. Por exemplo, no pet shop, você vai ter vários tipos de animal, várias. Sim. Ou você vai ter gato só, cachorro só, porque gato e cachorro não podem estar no mesmo ambiente. Começa daí. Então, quem nunca fez um pet shop ou quem não lidar com bicho, com pets, não consegue ficar antenado de que isso é importante. Então, esse briefing que a gente tem aqui na Casa 500 é justamente nesse sentido. Então, quando se fosse assim, se é um restaurante, que tipo de comida vai ser com certeza, Mila. E então, quando eu digo que eu acho que não é um inquérito, não quer dizer que não haja perguntas que você não tenha que fazer. Quer dizer, mas as perguntas, elas são suas. E elas têm que estar numa conversa fluida. Numa conversa fluida. Né? Não num inquérito. E tem mais. Eu acho que mais do que isso tudo, você tem que tentar responder essas perguntas antes da reunião com o cliente. Certo? Algumas sim. Até para saber se você tem outras perguntas para fazer. Até para você chegar nele e mostrar que você entende do assunto. Exatamente. Né? Então, mas tem perguntas objetivas. Se eu disse que não tem, é mentira. Porque assim, claro. O cara tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. Você precisa saber. Você vai fazer 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Você tem que saber. Isso é uma questão objetiva. Claro. Né? E aí você precisa saber quantos quartos a casa vai ter. Você precisa de 2 vagas na garagem ou 8. Você precisa saber. Sim. Né? Não tem como intuir coisas assim. Né?
Então, quem vai cozinhar? É você mesmo ou é um funcionário que cozinha? Sabe? Isso vai dizer se a cozinha está mais integrada, mais isolada, se é uma cozinha, se são duas. Sim. Você tem que saber. Né? Claro, então, mesmo numa não casa, tem jeito. num ambiente comercial, você tem um monte de sutileza da própria operação. Né? Então, você precisa conhecer a operação, como é que funciona aquele negócio. Aí tem toda uma série de conversas sobre o posicionamento comercial do cara. Né? Então, como o negócio, isso vale para as pessoas físicas, quer ser visto por quem chega, né? Qual é a narrativa né? que você tem que fazer. Algumas dessas coisas demandam perguntas muito objetivas. Sim. Mas isso não é um inquérito, isso é uma conversa como a gente está tendo. Uma conversa, né? Você vai sentar, vai ir na casa do cara, vai no restaurante, vai no seu escritório, vai conversar, vai perguntar do cachorro, do filho, vai contar de uma viagem, vai mostrar uma foto. Perfeito. E você tem que ficar amigo do cara. Mas aí eu volto a te dizer o que eu falo todas as vezes. Se você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar lá. Então, você tem que pegar o tema, por exemplo, seu restaurante, entender o que você precisa coletar de informação daquilo, de público, de comida, de cozinha, tamanho de cozinha, operação da cozinha. Operação da cozinha, descarte das coisas, enfim, daí por diante. Porque tem coisas que são operacionais, beleza, você sabe que tem que ter preparo, descarte, área de lixo isolada, tem coisa que até é exigência legal. Sim. Mas assim, a cozinha dele é só uma chapa, ou ele precisa de quantos fornos, né? e qual tipo de comida que ele vai produzir. Enfim, tem muitas questões que se você não entende que você precisa dessas informações, você não vai conseguir o que você precisa para projetar. Né? Então, nesse sentido de briefing, é que eu defendo o briefing, onde para mim o briefing é muito mais até do profissional do que do cliente. Eu entendi, mas eu acho que a gente está falando de duas coisas paralelas. Vou explicar aqui o que eu estou pensando. Porque é a coleta da informação. Há informações objetivas e práticas que você precisa. Isso é indiscutível. É indiscutível. Sempre. Isso. Alguma coisa vem da lei, alguma coisa vem da norma, alguma coisa da vem localização onde está, e alguma coisa vem do próprio cliente. Isso é indiscutível. Mas o ponto que normalmente, e isso é sua obrigação. Né? Porque se você não atender a lei, a norma ou a exigência, né, dos 8 carros da coleção dele... Foi para a faculdade passear. Você nem começou a fazer. Mas, normalmente, não é esse o ponto do conflito. A relação arquiteto-cliente não é aí que está o conflito. O conflito está muito mais num campo simbólico, subjetivo, de entendimento, de respeito à individualidade do outro, da vida do outro. Claro. E é nesse lugar que não cabe um briefing. Não cabe o briefing com o cliente, mas cabe o briefing seu. Sim, mas eu digo, o briefing não. É porque você olha, você botou na sua cabeça que briefing é pergunta e resposta. Não. Mas é porque a maneira com que as pessoas fazem. Né? Não quer dizer que não há uma lista de preocupações que você deva ordenar. Pronto, claro que sim. Que é o que ordena a sua cabeça antes de você coletar. Não, mas eu digo uma reunião de entrevista focada. Claro. Então, tem uma parte que é um assunto que você tem que ter. Sim. Mas essa parte não é a que dá conflito. Sim. A parte que dá conflito é a parte subjetiva, é a parte pessoal. Perfeito. E essa você não resolve com perguntas objetivas e essa depende de você se interessar de fato pela pessoa. Por aquilo, pela pessoa. Concordo. E isso em todas as etapas. Né? Então, é uma coisa que acontece outro dia, tinha até... a gente está demorando mais do que devia. Uma pessoa conversando comigo, porque eu faço lá meus projetos e muito dificilmente eu tenho alteração de projeto para fazer. Né? Tem de revisão, é detalhe, de acabamento, mas assim, o projeto mesmo, normalmente eu aprovo de vez. Por quê? Porque eu ouvi o cliente. E não só eu ouvi na hora de projetar, como na hora de apresentar, eu conto a história que eu sei que ele quer ouvir. Exatamente. Aí eu não erro. Aí ele aprova o meu projeto de primeira. Vambora, viu? Porque cliente é cliente. Está esperando a gente. Está esperando, né? Sempre está esperando. E rende muita conversa. Se vocês querem saber mais ainda sobre cliente, bota aqui embaixo nos comentários que a gente volta a falar sobre cliente aqui. É só perguntar, tá? Perguntou, a gente senta e fala, tá? É isso aí.
Mas para isso tem que seguir, tem que se inscrever aqui no canal, tem que dar like nisso aqui, tá? Que foi muito massa. E ficar com a gente e continuar por aqui, que tem muita coisa boa aqui. Tchau, tchau.